Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, é com alegria, Pai, que nós estamos prontos para receber uma palavra que venha de encontro àquilo que nós precisamos do Senhor. Então, a liberdade está dada ao Teu Espírito Santo para que ministre na nossa vida e tome o controle da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Hoje pela manhã eu ministrei uma palavra, você pode me acompanhar com a câmera, chamada Deus está no controle, parte 1. Diga, Deus está no controle. Você já viu gente que tem controle? Pastor, ela me controla. Ou ele me controla. Você já perdeu o controle? Tem alguém que eu conheço, pastor, que não tem controle emocional. Você conhece alguém assim? Quando você acha que você controla a sua vida e a sua vida não controla. Tem gente que não tem controle das finanças. Tem gente que não tem controle das suas emoções. Pastor, eu não consigo controlar esse menino, pastor. Me ajuda com esse meu filho, com esse meu adolescente. Quando você assiste essas corridas de Fórmula 1, de Fórmula Indy, de Stock Car, você vê que muitas vezes o piloto, que acha que está no controle do seu carro, perde o controle, derrapa. Mas quando Deus está no controle, até aquilo que é aparentemente um fracasso, na verdade, tem uma história de vitória. Hoje pela manhã, eu busquei nas páginas da Bíblia a vida de um homem chamado Caleb, um escravo que nasceu escravo, filho de escravos, que foi liberto, que sobreviveu aos 40 anos de deserto, que viu Deus mandar pão do céu para alimentar o seu povo, que experimentou passar pelo Mar Vermelho, pelo Jordão a pé seco, que viu a cidade de Jericó ser cercada e ser aniquilada no poder do Senhor, e toda a resistência caiu, e ali ele aprendeu a lutar contra gigantes. Pelo menos nós falamos que, número 1, os gigantes que você tem que enfrentar, e você vai ter que enfrentar gigantes, eles são entregues na sua vida pelo próprio Deus. É Deus que te leva para os gigantes. Não fica pensando que é o diabo. Pastor, por que isso aconteceu comigo? Minha vida estava tão tranquila, eu estava em paz, eu estava aqui andando num pasto verdejante, eu estava navegando num mar assim muito calmo, e de repente veio essa tempestade. Não é o diabo, é Deus. Deus te leva até os gigantes com uma só proposta: amadurecer você, para que você perca ou deixe de ser aquele infantil na fé. Número 2, Deus te leva aos gigantes, mas Deus vence os gigantes. Ou seja, nosso Deus é um pai responsável. Ele não vai colocar na sua mão um problema que ele não saiba resolver. Número 3, para você vencer gigantes, existe algo chamado perseverança e fé genuína. Você não vence gigantes com a fé dos outros. Você não vence gigantes com a oração dos outros. O pior gigante que existe na sua vida, para você vencer, é o seu gigante. Tem gente que fala assim: pastor, ainda bem que eu não estou na pele daquela pessoa, eu não estou na pele daquela família, porque eu não ia saber lutar contra isso. Você ia saber se Deus colocasse você para lutar aquela luta, mas a tua luta é outra. E os problemas que você tem, são problemas que só você vai vencer. E por último, quando Deus te dá gigantes, você não deve se intimidar, nem pelo tamanho, nem pela aparência. Você deve avançar sem medo. O medo, ele deixa você paralisado. O medo, ele rouba de você a fé. O medo, na verdade, é fé. É fé no diabo. Quando você tem medo, significa que o diabo fez você acreditar nele, no diabo, e desacreditar das promessas de Deus. É por isso que o medo provoca um curto-circuito na cabeça da gente, e a gente passa a duvidar das promessas de Deus. É assim que Caleb
toma a cidade de Kiriat Arba, ou a gente conhece hoje como Hebrom, o lugar aonde viviam os gigantes. E agora na segunda parte, já que a primeira parte é, se Deus está no controle, por que eu tenho tantos problemas? A segunda parte, se Deus está no controle, porque Deus não me ouve. E você tem uma sensação clara de que Deus fica absolutamente em silêncio. A escola bíblica, de muitos anos atrás, ensinava a gente que Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz espere. Eu quero complementar. Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espere, e às vezes Deus não diz nada. Deus fica em absoluto silêncio. Ele fez isso com Abraão. Abraão, ele tenta provocar a bênção, ele força a bênção. E aí, ele acaba se relacionando com uma escrava da sua esposa, Agar. Para quê? Para promover uma descendência que Deus nunca tinha escolhido para ele. E Deus então fica quase 14 anos sem falar com ele, silêncio. Você imagina Deus? Foi isso que irritou Saul. O rei Saul, ele falava com Deus, ele foi ungido por Deus. Em 1 Samuel capítulo 10, verso 1, Saul, ele recebeu uma unção, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o possuiu. E no mesmo capítulo 10, 1 Samuel, verso 10, ele se encontrou com os profetas, Deus falou com ele, e ele profetizou entre os profetas. Mas 1 Samuel capítulo 15, ele consegue se rebelar 1, 2, 3 vezes, descaradamente. E essa mesma palavra de Deus diz que o Senhor o abandonou. Ele faz uma pergunta para Samuel. E ele fala, o Senhor se alega tanto com sacrifícios ou com que se obedeça a sua palavra? E ele vai dizer para Saul que obedecer é melhor. Diga, obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer experiência saborosa e prazerosa que você pode ter. É melhor do que a gordura da picanha do aguiú, que é uma carne que eu nunca tinha comido na minha vida, e que esse mês um irmão me trouxe um pedaço, ele fez, e eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, onde estava esse boi na arca de Noé? Porque eu nunca experimentei nada parecido. Mas eu digo para você, o nome do boi, da raça, é Kobe. Ele estava me contando que o boi, ele vem do Japão, deve ter o olho puxado, e ele é penteado, ele é penteado, ouve música clássica, ele come um capim não orgânico. Eu falei, como é que é capim não orgânico? Me explica isso. Então ele tem uma dieta, e aí a carne fica daquele jeito. Eu falei, mas que sabor maravilhoso. Vou dizer para você, sabe o que é melhor do que essa picanha de Kobe? Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus abandona Saul. E aí, Deus para de falar com ele, ele pede o controle da vida dele, e como ele quer ouvir de qualquer maneira, o Senhor ele vai buscar uma feiticeira para falar com ele. É a tragédia do encontro dele com a feiticeira de Endor. Por que Deus não me ouve? Essa é a pergunta que marca a história de um dos mais enigmáticos homens da Bíblia. O nome dele é Jó. Sua mãe deve ter falado para você, para te aguentar eu preciso ter uma paciência de Jó. Ou tua avó falou isso, ou você já falou isso, enfim. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e de andar por ela.
Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. A pergunta que busca uma resposta é: até onde você é capaz de ir? Até quando você é capaz de crer? Ou seja, e se você perder tudo? Ou, e se você não conquistar nada? E se você não implementar o sonho que você tem aí? E se você não for promovido? Ou se você nunca for promovido? E se você que está desempregado nunca conseguiu um emprego e viver no subemprego ou viver no desemprego? E se Deus te disser não? E se Deus tomar tudo que você tem? Pastor, o que eu tenho é tão pouco, mas você tem. E se Deus tirar de você um filho, 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, porque foi isso que ele perdeu. E se Deus tirar os teus investimentos, ou e se Deus tirar as tuas poupanças, e se Deus tirar de você aquilo que você mais preza, e se você for desonrado? Foi isso que aconteceu com Jó. Tira tudo que ele tem. E então vem uma segunda parte, a partir do verso 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa e que desabou. Eles morreram, eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Quando todo mundo esperava que esse homem, que era protegido de Deus por sua obediência, vou deixar isso claro, Deus não escolhe filhos favoritos, ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Deus fala: não há ninguém como ele. A fidelidade dele promoveu a riqueza dele. A fidelidade dele promoveu a prosperidade dele. A fidelidade dele promoveu a bênção de Deus sobre ele. A fidelidade dele era observada pelo próprio mundo espiritual. Deus pergunta para Satanás: você está vendo ele? Olha para mim. Você tem fama espiritual e eu também tenho. O mundo espiritual sabe quem você é. Ele sabe, ele conhece quem é e quem não é. O ser humano engana os outros e é enganado. O mundo espiritual não é enganado. E então, há uma sutileza naquilo que Satanás diz. Ele fala assim: você está pensando o quê? Que ele te adora por quê? Ele te adora porque os filhos dele têm saúde, têm inteligência. Jó te adora também andando de BMW, andando de... Não precisa nem falar disso, porque se você morasse hoje no Sudão ou em Moçambique, se você tivesse uma bicicleta, você ia ser rico. Se você pudesse andar e pagar um motorista de Uber em alguns lugares do mundo, você ia ser chamado de multimilionário. Então, depende de onde você está para você se considerar um fracassado economicamente ou um vitorioso milionário. Depende de onde você está. E aqui, esse homem experimenta a falência, sem duvidar de Deus, ainda dizendo, e ele consegue ser o advogado de Deus, dizendo: não, ele tem todo o direito, ele deu, ele também tomou. Eu nasci nu, vou voltar nu.
É bendito o nome do Senhor, vou louvar Ele. Até quando você é capaz de crer. Porque, e se Deus disser não para a gente? Deus continua no controle? Porque quando você está vencendo, você fala, Deus está no controle. Mas quando você está perdendo, você diz, Deus está no controle. Até onde que essa palavra que sai da boca da gente, e ela parece um chavão, ela é verdade quando Deus não ouve a gente? Essa é a pergunta de um outro homem que eu também gosto na Bíblia, e ele vai influenciar de tal maneira o Novo Testamento, a advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Porque se você já fez uma oração, você também já experimentou o silêncio de Deus. Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo nesse país? O bandido solto, assaltando todo mundo, sequestrando, matando, roubando, o justo preso, injustiças acontecendo, pessoas mais ruins, saudáveis, pessoas boas morrendo. Tem gente que não devia mais estar experimentando milagres, e tem gente que devia, não experimenta nada. Essa é a pergunta de Abacuque: até quando, Deus? Até quando eu vou falar? E o Senhor não vai me ouvir. Não é possível. Será que o Senhor não está vendo isso? Esse profeta é singular, porque ele é o único profeta na Bíblia. E normalmente o profeta pega a palavra de Deus e entrega para o seu povo. Esse é o papel profético. Deus está mandando te dizer e te perguntar: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Por que você não se arrepende? Volta para o Senhor. O papel profético é um papel de alerta. Agora, esse profeta aqui, ele não faz isso não. Esse profeta vai peitar Deus e vai dizer: você não está vendo não? Será que você não está percebendo o que está acontecendo aqui no meio da gente? Ele pergunta: até quando eu vou clamar por socorro e se teu ouvido vai estar tapado? Essa história vai virar. No capítulo 2, verso 4 de Abacuque, Deus vai falar com ele assim: o justo viverá por fé. As circunstâncias que a gente nota, que a gente enxerga, que a gente vê, que a gente percebe, que a gente sente, não são verdadeiras. O justo não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Então, por mais que possa parecer que Deus perdeu o controle, Abacuque, Deus está no controle. Diga: Deus está no controle. Deus está no controle. E a gente vive em busca disso aqui, das bem-aventuranças. Lá na Galileia, há um monte que é chamado de bem-aventuranças, porque era ali onde Jesus pregava. É uma concha acústica. Então, quem prega de baixo é ouvido lá em cima. Porque se você pensar, ali em João 6, por exemplo, Jesus estava quando ele multiplica os pães. E ele multiplica para 5 mil. Eu falei: se tinha 5 mil ouvintes, como é que ele conseguia falar sem microfone? Porque se eu começar a pregar sem microfone, aqui nesse espaço, você já não vai ouvir. Agora imagina se fosse um espaço para 5 mil pessoas, sem microfone, sem caixa de som, sem ajuste aqui do multimídia. Então aquele lugar foi preparado, como se Deus tivesse escavado aquela rocha, para que a palavra de Jesus saísse e fosse ouvida por toda a multidão. E aí ele fala sobre aquilo que a gente busca para ser feliz. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os humildes, felizes
quem tem fome e sede. Felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Alegrem-se. Quando eu vou me alegrar? Quando eu vencer? Não, quando você perder. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Quer dizer que eu vou me alegrar, porque eu vou ser perseguido? Alegre-se quando, mentindo, falarem todo mal a respeito de vós, porque vocês creem no meu nome. Se alegre. Ele pega a pirâmide, existe um psicólogo chamado Maslow, Abraham Maslow, e ele constrói a pirâmide de necessidades do homem. Ele coloca na base da pirâmide as necessidades básicas de qualquer ser humano. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa de abrigo, você precisa de roupa. Aí logo acima vem o quê? Segurança. Gente, você vem para o culto, qual é a segurança que você quer? A segurança de chegar em casa, você ter a casa para dormir. Ninguém ter tomado a tua casa não ter sofrido um abalo sísmico, um terremoto, que chegou em São Paulo esses dias, e ter derrubado teu prédio. Você quer ter segurança no teu relacionamento? Ou alguém aqui gosta de ser traído, de ser passado para trás, de ser esquecido? E ele vai subindo essa pirâmide, até que chega lá no topo, quando você já ganhou tudo. Você quer o quê? Você quer status, você quer ser reconhecido. Aí Jesus pega essa pirâmide, inverte, bota ela de cabeça para baixo e diz: não, felizes são os pobres, são os mansos, são os pacificadores, são os que choram, com os que têm sede de justiça. A felicidade é algo que eu busco, e que todo ser humano busca, mas Jesus, ele mostra de um jeito que ninguém quer enxergar. Não, pastor, bem-aventurados não são os pobres, são os multimilionários. É quem tem UTI aérea, não é para usar não, mas vai que precisa. Bem-aventurado não é o que tem fome e sede, bem-aventurado é quem manda o iFood buscar. Bem-aventurado é quem senta na mesa do banquete, não é nem que ele senta com o rei, ele é o rei, pronto, e ele manda fazer o que ele quer. Bem-aventurado não são os mansos, bem-aventurados são os fortes, são os agressivos, são os que tomam na marra. Eu tomo porque eu sou forte, e eu atropelo você. Aqui Jesus, ele diz para a gente algo que ninguém quer ouvir. Gente que vai buscar a bênção e fica aleijado. Esse homem queria a bênção, Jacó ficou sozinho. Gênesis 32 é uma grande lição. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, chamado de anjo do Senhor. Quando essa palavra com letra maiúscula, anjo do Senhor, letra maiúscula, aparece, é uma expressão da presença do próprio Jesus. Porque Jesus, ele não começa a sua vida no Novo Testamento ao nascer no ventre da Virgem. Jesus, ele era, ele é e ele será. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele vai dizer na ressurreição para João, no capítulo 1 de Apocalipse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Antes de mim não houve, e depois de mim não haverá jamais. Ele está aqui lutando com Jacó. Jacó está saindo no tapa com ele. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então, disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: face a face, é isso que significa Peniel. Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. O que ele queria? Ser abençoado. Pensa no homem que correu atrás da bênção a vida inteira, porque ele sabia o valor da bênção. Hoje os filhos não sabem o que é o valor da bênção, da palavra do pai, da mãe, do avô, da avó, do bisavô, que diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Mas Jacó sabia. Jacó sabia que se ele só podia vencer como filho que não era primogênito, ou seja, os outros filhos não eram nada. O primeiro filho recebia a porção dobrada de tudo que o pai tinha, ou daquilo que o outro irmão ia receber.
ia receber o direito de conduzir espiritualmente a sua descendência. Então o povo de Israel não seria chamado de Israel, ou seja, Jacó, seria chamado de Esaú. E Jacó, ele tenta de todo jeito, ele consegue comprar o direito de primogênito do irmão. Pensa um homem bom de negócio. Ele fez o que a gente chama de negócio na China. Entregou um prato de comida e pegou o direito de primogenitura para ele. E depois ele engana o pai, rouba a bênção e não é abençoado. Aí ele trabalha na casa do sogro, ali ele não é abençoado. Ele trabalha como escravo 20 anos, ele não é abençoado. E aí ele encontra em Peniel, ou seja, face a face, com Deus, e ali ele é abençoado, mas na hora da bênção ele fica aleijado. Você já parou para pensar nisso? Deus me abençoa, eu não estou pedindo, eu não estou sugerindo a você que pense que a bênção de Deus é ruim. Eu só estou querendo que você entenda que às vezes a bênção de Deus não é aquilo que você está pensando que é. Eu costumo lembrar do menino, eu fui pastor de jovens, na Igreja Batista Nova Vida, na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, e tinha um menino lá que aprontava. Ele era aquele menino assim, gente, que uma hora você sabia que ia dar ruim na vida dele. E ele, numa confusão, ele tomou um tiro, ele ficou aleijado. E aquele menino que aprontava, que tinha vida espiritual inconstante, que às vezes estava com Deus e às vezes estava no inferno, aquele menino se engrenou de um jeito, ele se arrumou de um jeito, ele se arrependeu de um jeito, e eu não posso me esquecer, depois de um ano, ele sentava onde está o pastor Igor agora, com a sua cadeira de rodas, na frente da igreja, era ali que ele sentava. E eu me lembro de um retiro, desse que a igreja faz nos feriados de carnaval, ele me chamou para assim, Globo, agora eu estou pronto para ser curado. Agora eu estou pronto, porque agora eu sei o que é ser abençoado. E o meu pastor, muito mais experiente que eu, passando e ouvindo aquilo, que o menino queria o quê? Que eu convencesse a Deus que ele estava pronto. Aí o meu pastor, ele vem com um pão com manteiga. Você já comeu pão com manteiga no retiro? Ele vem com um pão com manteiga, mastigando, e fala assim para ele assim, se eu fosse Deus, eu não te curaria nunca mais. Gente, aquilo me chocou de um jeito. Gente, eu fui impactado, como se tomasse um burro no peito. E eu olhei para ele, como quem diz, como é que é? Ele falou, se eu fosse Deus, eu não te curava nunca mais. Porque agora você está no centro da vontade de Deus. Então, às vezes, ser abençoado, gente, é você experimentar ser aleijado. E é isso. Gente, ungido de Deus passa por sofrimento, gente. Fica. Ungido de Deus também fica doente. Segundo Reis 13:14, segundo Reis 13:20 e 21, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Quantas pessoas de Deus a gente vê morrendo de doença? Você acha que não tem? Vai na UTI, vai no Hospital do Câncer, aqui no Erasto Guetner, vai no Hospital do Trabalhador. Você pensa que ungido de Deus não fica doente? Fica, e morre. Então, Eliseu morreu e foi sepultado. Gente, ele não estava em pecado não. Você vai continuar o texto aqui no verso 20, você vai ver que soldados pegam um cadáver, jogam sobre a sepultura dele, e o cadáver ressuscita. Aquele mesmo Eliseu, que ressuscitou o filho da viúva, é o mesmo Eliseu, aquele corpo guardava ainda a unção. Gente, a unção não significa de forma nenhuma que você está isento de qualquer doença, gente, ou de cárie, ou de uma catarata, ou de um problema respiratório. E quanta gente morreu de Covid porque ficou doente? Essa semana foi uma semana especial para mim. Todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje, domingo, eu fui no hospital. Aí fui visitar alguém na segunda, é crente. Na terça, na quarta,
Na quinta foi por causa de mim, eu também sou crente, gente. Pastor também fica doente. E aí eu fui lá, fui ser atendido. Aí fui na sexta, fui no sábado e hoje tive que ir de novo. Por quê? Você não pode dizer que porque o mal te atingiu, Deus não está ouvindo você. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O homem de oração também passa por lutas. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando ao rei, disse Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Tipo assim, você não ora? Você não ora? Você não é um homem de oração aí? Você não fica dizendo para todo mundo que Deus é o teu Deus, que teu Deus é o cara? Fica tranquilo, Deus vai te livrar. Aí te jogam dentro de um buraco, onde tem um monte de leão faminto. Você fala, mas não é por isso que eu estou servindo a Deus. Ou seja, gente que ora também vai ter que enfrentar gigantes. Gente que ora não recebe uma carta de livramento. Quem aqui, vocês lembram disso, gente? Eu fico lembrando das minhas peripécias da infância. Você já jogou banco imobiliário. Aí você tira uma carta. Lembra que você tinha assim, sorte ao revés? Você lembra disso? Aí você tira uma carta e está lá, saída livre da prisão. Aí você fica com aquela carta no bolso, para a hora que você cair e vá para a prisão, você, não, eu estou com o meu habeas corpus aqui, ninguém vai me prender, eu sou amigo do juiz. Daniel não experimentou isso. Olha a lei, olha para mim, a regra é clara. Eu era menino, a bola bateu na mão do jogador dentro da área, depende da interpretação. Eu era menino, foi com intenção, foi sem intenção, a regra mudou. A regra mudou o seguinte, ó, o braço está aberto, o braço está fechado, agora mudou de novo, bateu na mão de qualquer jeito, chama o VAR e é pênalti. Pastor, mas que injustiça, eu não tive intenção. Ah, bateu na mão, querido, é pênalti, vai para a marca da cal, porque é pênalti. Daniel, a regra é, não ora, por 30 dias, você orou, você vai para a cova dos leões. Então o fato de você orar, não significa que você não vai experimentar a luta. Apóstolo de Deus, gente, também sofre. Vamos ver o apóstolo Paulo aqui, que é o cara. Também fui muito mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Era um homem que conhecia todas as penitenciárias romanas, instaladas em Tessalônica, em Éfeso, na Caia, na Galácia. Pensa aquela região da Turquia e da Grécia. Gente, ele foi pipocando de cárcere em cárcere. Foi açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebido dos judeus, 39 açoites. Imagina, 40 menos 1, chibatadas. Não é tua mãe, querido, que te deu ali com a havaiana. Não é tua mãe. É chibatada. Gente, é pancada romana. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Ai meu Deus, isso é terrível, falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Gente, e aí, o apóstolo de Deus, gente, sofre ou não sofre? Hein, gente? Quem ora, passa por luta ou não passa por luta? Quem é ungido,
Fica doente ou não fica doente? Pastor, Deus está no controle da vida de Paulo? Tá. Está no controle. Quem pega essa bagunça e olha, bora fazer um filme da vida de Paulo? Gente, ele é um homem que está sendo massacrado a vida inteira. Ele fala de Jesus, ele apanha. Ele fala de Jesus, ele é chicoteado. Ele fala de Jesus, ele é apedrejado. Ele fala de Jesus, ele apanha de vara. Ele fala de Jesus, não, eu vou lá, o navio naufraga. Ele fala de Jesus, gente, ele é um homem que sofre de tudo que um ser humano possa experimentar. Agora, filho de Deus, gente, está aí. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo tinha sido levado, experimentado, ver o terceiro céu. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Você já foi atormentado? Pronto, o apóstolo Paulo foi. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, segura essa aí, meu irmão, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele já nem ligava mais para perder. Ele não ligava mais para ser o último da fila. Ele não ligava mais para ser o último escolhido. Ele falava assim, eu já entendi. Deus só vai ser forte em mim quando eu for fraco. Enquanto eu mantiver essa minha postura de orgulho, Deus, Ele não vai me usar como Ele tem que me usar. É por isso que Paulo, ele escreve metade do Novo Testamento. Esse testamento que se chama de novo, metade Deus usa esse camarada. Paulo escreve 2 cartas, Lucas escreve o livro de Atos, escreve o Evangelho de Lucas, João escreve um Evangelho, o livro do Apocalipse, 3 cartas miudinhas, mas esse homem aqui, ele vai escrever metade da inspiração de Deus, que eu e você desfrutamos, como chamada de cartas paulinas, ou cartas doutrinárias, e muito, mas muito, e quase tudo que a gente vive de doutrina na igreja, vem da vida desse homem aí. Então existe um falso sentimento de abandono. Esse texto de Isaías 49, Sião, porém, disso, Sião aqui significa a cidade de Jerusalém, o povo de Deus. O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe, Deus responde, pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. A cidade cercada, abandonada, sendo invadida, sendo tomada aqui nesse tempo pelos assírios, mais tarde viriam os babilônicos. Começa a gritar, será que Deus não se importa comigo? Deus fala, me importo. Eu me importo, e só nessa passagem, Isaías 49, e noutra passagem, em Mateus capítulo 23, é que Deus vai se posicionar como ele se fosse mãe. Porque o resto da Bíblia é pai. Ele é o Pai nosso que está nos céus. E Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quando você orar, peça ao Pai que está no céu. O Pai vai te ouvir. Ore em nome do Filho, mas peça ao Pai. Mas aqui ele diz assim, eu sou como uma mãe. Pode uma mãe se esquecer do filho que acabou de gerar, que ainda está amamentando? Você pega esses reels do Instagram, ou esses vídeos do TikTok, de vez em quando tem uma mãe lá, não tem? A mãe está com o filho no colo, e está empurrando o carrinho com essa perna aqui, está lá. E está ao mesmo tempo vendo alguma coisa na internet. Aí de repente ela olha para o carrinho e fala, cadê o filho? Está no braço dela. Cadê o filho? E ela levanta, desesperada, cadê meu filho? Cadê meu filho? O filho está na mão dela mesmo. Deus fala assim, ainda que a tua mãe te esqueça, eu nunca vou me esquecer, porque eu te vejo continuamente, eu estou de olho em você a vida inteira. Então, esse sentimento de abandono, quando parece que Deus perdeu o controle, ele é falso. Nem os discípulos de Deus entendem. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei,
e fosse morto, e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro chamou Jesus na chincha, chamou Jesus no tete a tete, vamos ter a conversinha comigo aqui, é o discípulo querendo chamar a atenção do mestre, é um empregado querendo chamar a atenção do patrão, é um aluno tentando corrigir o professor, é o filho tentando ensinar o pai. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não penso nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O ser humano, discípulo de Jesus, ele não está andando com qualquer um. Pedro está andando 3 anos com Deus, e ainda assim, ele não entende que Deus não perde o controle. Agora, por que essas coisas acontecem para a gente? Em primeiro lugar, para ensinar a gente. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Quando você não aprende em casa, quando você não aprende pela palavra de Deus, gente, você vai ser castigado pelo mundo. Por que que minha vida financeira é essa bagaça, pastor? Por que que minha vida pessoal é esse problema, pastor? Ele fala, ó, foi bom passar por isso, agora eu aprendi. Pergunta para alguém que já foi preso, se ele quer voltar de novo para a cadeia. Ele não quer cometer mais crime, não. Diga ensino. Número 2, por que que essas coisas acontecem? Para aperfeiçoar, para amadurecer, para não permitir que a gente viva para sempre no jardim de infância espiritual. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Diga predestinado. Você pega um avião de Curitiba com destino a São Paulo, significa que existe um destino para você chegar. Se você quiser pular do avião e cair no Vale do Ribeira, o problema é teu, meu chão. Deus te predestinou para quê? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha para mim, tudo que acontece na tua vida, as coisas boas, ou as coisas péssimas, as vitórias e as derrotas, as honras e os dramas, tudo que acontece na tua vida, coopera para o bem, vírgula, para que no final, você fique igualzinho a Jesus Cristo. Por que eu passei por isso? Para você ficar igual a Jesus. Por que eu falhei? Para ficar igual a Jesus. Por que eu perdi? Para ficar igual a Jesus. Por que eu apanhei? Para ficar igual a Jesus. Por que eu adoeci? Para ficar igual a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? Né? Não são boas, não é que todas as coisas vão ser boas na minha vida, não interpreta mal o texto. Cooperam para você ficar igualzinho ao Filho de Deus. Número 3, por quê? Para preparar você para a glória. 1 Pedro 4,12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como algo estranho, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Deus está preparando você para a glória. Pastor, por que eu sofro e o vizinho ímpio não sofre? O vizinho ímpio não vai experimentar a glória, você vai. O vizinho ímpio não vai para o céu que você vai. Hoje, todos os pastores estiveram no sepultamento de uma irmã nossa que lutou alguns anos contra um câncer no cérebro. A impressão que você tem ali, e vou falar para você, dos ofícios pastorais, sacerdotais, o ofício fúnebre é o mais dolorido de todos eles. Jesus, diante da morte do seu amigo, Lázaro, a única vez que ele chora é ali, num cemitério, onde ele vê o seu amigo morto. É dolorido demais.
E a impressão que você tem é que a morte venceu. Pastor, ela não era crente? Ela não era evangélica? Ela não era de Jesus? Quando você tem uma impressão de que o reino de Deus perdeu, é aí que o reino de Deus se levanta. Jesus, ele vai dizer para a gente em Apocalipse 21:4, que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento e não haverá mais morte. Deus está preparando você para a glória dele. Sabe por que Deus parece que não te ouve? Ele está preparando você para você glorificar com a tua vida a Deus. Perguntaram para Jesus, para aquele menino cego, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? Jesus diz, nem ele nem os pais deles. Isso aconteceu para quê? Para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Número 4, por quê? Por que parece que Deus perdeu o controle? Para produzir vida eterna. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. O que ele está falando, gente? Ele parecia que já estava no final de feira. Pensa um homem bonitão, fala assim, mas esse aqui era aquele rapaz? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tudo que você está vendo aqui, quando você olha no espelho, tudo que você vê em você, tudo isso é transitório, efêmero, passageiro. Mas aquilo que os teus olhos não veem, isso é eterno. É por isso que ele vai dizer que o justo vive pela fé. Por isso, não viva pela circunstância. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Escreva, o ímpio está cheio de vaidade, envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Viva acima das circunstâncias. Para encerrar, eu vou te entregar 4 chaves para você aprender a lidar quando Deus não responder a tua oração, quando você achar que Deus perdeu o controle, quando Deus está em silêncio. Número 1, continue perseverando em fé, não desista, não jogue a toalha. Você não fica autorizado a abandonar a trincheira, abandonar teu posto de combate. Perseverar é continuar crendo quando ninguém mais crê. Perseverar é você viver em esperança quando todo mundo está desesperado. Número 2, deixa Deus ser o teu Deus. Eu acho interessante como é que tem gente que gosta de defender Deus. Deus sabe se defender. Pastor, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque Deus está no controle, e você não tem explicação para tudo, eu não tenho explicação para tudo, e não é porque eu sou menos inteligente, menos esperto, ou menos estudioso do que você ou do que alguém, é porque tem coisas que não tem explicação, não existe explicação, e não adianta você falar que nem um povo imaturo que diz, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus por que ele fez. Gente, você não vai perguntar nada. Nada. Diante da glória do eterno, você vai adorar Ele pelo que Ele é. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Não tente justificar as ações de Deus. Não fique tentando promover uma verdade que você não compreende. Eu não compreendo. Por último, não é penúltimo. No coração da fé, existe algo chamado cruz. Quando você olha para aquele tipo de morte, aquilo era uma tortura romana,
O coração da nossa fé, você vai em qualquer igreja, Bom Retiro tem um símbolo, que é um coração com uma cruz no meio. Você chega em qualquer lugar do mundo, você vê uma construção que tem uma cruz, ali você fala assim, ali tem fé. E no coração da nossa fé, tem um instrumento de tortura, tem um instrumento de sofrimento. Agora sim, por último, Deus sempre vai ser salvador antes de qualquer coisa. Pastor, por que Deus diz não? Eu não sei, mas Ele está me salvando. Vamos ficar em pé e vamos encerrar, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Hoje pela manhã, eu ministrei, Deus está no controle. Quando Ele te leva para batalhas e contra inimigos que você fala assim, por que Deus me colocou aqui? Quando você ainda não sabe que Deus não vai te abandonar, olha para mim. Deus não vai te deixar órfão. Eis que estarei convosco todos os dias. Que dias que Ele vai estar comigo? Nos dias bons e nos dias péssimos. Nos dias que eu me alegro e nos dias que eu choro. Nos dias que Deus me responde e quando Deus não me responde, Ele também vai estar com a gente. Deus não vai deixar a gente órfão. Agora, hoje, ou essa segunda parte, fala com Deus no controle quando parece que Ele perdeu o controle. Quando parece que Ele não sabe o que está fazendo. Quando parece que o mal é que venceu. Por que quem está ali de fora e vê aquele homem riquíssimo, que é Jó, perder tudo, inclusive os filhos, inclusive a sua saúde, aí chegam os 3 amigos dele e falam assim, tem certeza que você não está em pecado? Os amigos de Jó não são fáceis não, gente. Que você está orando pouco, que você está jejuando pouco, você está lendo pouco a Bíblia, é por isso que aconteceu. Então a crueldade é colocar sobre alguém que é justo, ou imputar a ele uma culpa que ele não tem, e você começa a achar que todos os problemas da tua vida estão acontecendo, porque quando você era pequeno, comeu uma bala lá do Corme Damião. Ah, pastor, eu sei o que aconteceu. Lá atrás eu sabia que eu não podia pisar na grama, estava escrito, não pise na grama, e eu matei a graminha, foi porque eu pisei na formiguinha, e aí se cria um ambiente de hereditariedade, de desgraças. A Bíblia não fala sobre isso, e eu ensino sobre isso, apesar de eu ser professor na área de libertação, tem gente que não quer aprender isso. É quando você olha para a vida, e você acha que, apesar de você viver em santidade, você tem a impressão do que aquele outro que vive todo torto, se dá bem e você está se dando mal. Preste atenção, homem que ora sofre, fica doente. Homem que cumpre o chamado apostolado, o chamado da profecia, o chamado da oração, também sofre. Homem que está no caminho de Deus, que luta para receber bênção, recebe aquilo que não quer. A igreja precisa amadurecer, a igreja precisa entender a realidade daquilo que Deus quer ensinar. Ou você então vai ficar buscando aquilo que não vai ter propósito da tua vida, não vai te dar nada. É gente que fica pulando, buscando a unção do pastor, quando deveria buscar o Espírito de Deus na sua própria vida. É isso que Deus quer para você, querido. As coisas boas acontecem. Eu não sou pregador de tragédia, eu sou pregador da cruz. Eu prego a Jesus Cristo e este crucificado. Eu prego fé, eu vivo em fé, eu experimento respostas do Senhor. Eu vejo gente ser curada, eu vejo gente ser liberta, eu vejo como o poder da oração funciona ontem, funcionou hoje, vai funcionar amanhã. Mas eu tenho que entender que Deus tem que sempre ser Deus. E quando a gente pensa que Deus perdeu o controle,
O errado é a gente. Ele está absolutamente no controle da história, Ele está no controle desse país, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle dessa igreja. Deus não abandona aquilo que Ele promete, e o seu propósito, Deus está no controle, amém? Você quer que Deus tome conta da sua vida? Eu preciso que Deus assuma o controle da minha vida. Se você quer isso, só levante sua mão, diga eu quero. Eu quero, levante sua mão bem, diga eu quero que Deus assuma o controle da minha vida. Pode abaixar sua mão. Você está passando por qualquer crise, seja com você, seja com quem você ama, qualquer crise, em que você aparentemente pensou, antes de entrar aqui, que Deus tinha esquecido de você, que Deus tinha abandonado você, que Deus não sabia o que estava fazendo, ou que Deus perdeu o controle. Mas hoje você quer dizer para assim: Deus, quero te pedir perdão, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor, eu sei que essas coisas cooperam para o meu bem, e no final eu vou ficar igualzinho a Jesus. Você quer isso para a sua vida? Levante sua mão, diga eu quero. Nós vamos cantar e vamos louvar ao Senhor. Se você também quiser entregar a tua vida ao controle de Jesus, você quer fazer uma aliança com Jesus? Jesus, quero entregar a minha vida ao Senhor, para que o Senhor tome controle da minha vida. Também vou orar por você. Então nós vamos cantar uma canção, aquela canção que eu gosto. Nós vamos cantar aqui um reteté, aleluiado, worship. E durante essa canção, você vai sair do seu lugar. Todos vocês que levantaram as mãos, vocês vão vir aqui à frente para a gente orar por você. Pergunta assim para quem está do teu lado assim, pode perguntar. Você quer que Deus tome o controle da sua vida? Pergunta para ele. Se ele falar que sim, pega ele no braço, traz aqui na frente, nós vamos orar junto. Amém? Amém. Feche teus olhos, Pai querido. Queremos declarar essa noite que a nossa vida está no controle do Senhor, que o Senhor não comete barbeiragens, o Senhor não comete deslizes, e que ainda que cada um de nós tenha errado a direção, nós entregamos a direção da nossa história ao Senhor. Nós entregamos a Ti, Pai, aquilo que a gente acha que é bom, e aquilo que a gente acha que é um experimento difícil da nossa vida. Nós queremos entregar a Ti o nosso coração, queremos entregar a Ti a nossa direção, queremos entregar a Ti a nossa vida. Queremos concordar aqui na terra que o Senhor vai continuar sendo Deus da nossa vida. Queremos continuar perseverando em fé. Queremos continuar olhando não pelas circunstâncias, mas olhando para o Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós te adoramos essa noite, não porque tudo vai bem, ou apesar de tudo ir mal, mas te adoramos porque só o Senhor é Deus, que está no controle das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele toda a glória. Você que chegou aqui hoje e não tem igreja, o seu lugar é aqui. Você que ainda está em dúvida, você não tem mais dúvida, o seu lugar é aqui. Eu quero pedir que você procure ali atrás o pastor Paulo. O Rudimar não está aí hoje aqui, mas Paulinho, o pastor Paulinho está ali. Você que quer ser batizado, procura o pastor Paulo. Os gabinetes pastorais têm atendimento todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Nós temos pastores de plantão todos os dias, todos os dias. E a igreja Bom Retiro fica só aqui não, fica nos ministérios, e ela é espalhada por toda Curitiba, através das células, que você precisa fazer parte de uma delas. Ontem, nós recebemos centenas de pessoas aqui, no Blessed Day. Atendimento médico, odontológico,
atendimento para pessoas que precisavam de aconselhamento jurídico, pessoas que precisavam de oração, brincadeira para as crianças. Ontem foi um dia em que Bom Retiro manifestou amor para você, e a gente vai continuar fazendo isso até o Senhor Jesus voltar. Venha fazer parte dessa história. Quero abençoar você que está com a gente, continua seguindo a gente e tem aí curtido o canal de Bom Retiro. Deus te abençoe. Levante suas mãos. Tem uma semana cheia de vitórias. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. A gente derrapa, Deus não derrapa. Deus está no controle. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja para sempre sobre a sua vida, sua casa, sua história, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, gente. Vai na paz de Deus. Deus te dê vitórias e mais vitórias em nome de Jesus. Amém?